Nesses últimos meses, o Incrível Mundo de Gumball voltou depois de uns 6 anos desde o lançamento do seu último episódio. E ele tá estranho. Não é à toa que mudaram o nome de Incrível Mundo de Gumball para Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball. Eu até fiquei incomodada no começo o fato deles separarem a nova temporada como se fosse uma outra série, mas depois eu entendi o porquê fizeram isso. Já vou dizendo que não é nada que é super preocupante, como muitas outras mídias que voltaram, tipo Velma. Ainda se mantém a identidade da série que a gente conhece, só que tem um detalhe que me incomoda. A série virou um brain rot. Antes as coisas aleatórias que aconteciam na série não pareciam aleatórias, só surreal, não era forçado. Agora ficou um pouco mais idiota e ridículo. Algumas situações de alguns episódios simplesmente vão de 0 a 100 muito rápido, e alguns episódios têm temas bem estranhos como a paródia à indústria alimentícia, TikTok, IA ou só temas aleatórios mesmo. De vez em quando é engraçado, mas às vezes só é chato. Mas não tem melhor forma de mostrar isso pra vocês senão mostrando os episódios, né? Basicamente esse episódio mais esquisito na minha opinião. Ele já abre a série com um episódio que critica o capitalismo, basicamente. Gumball e Darwin estão vendo uma aula sobre problemas cardíacos relacionados a comidas de fast food. Aí eles ficam com fome, só que Darwin reencana em comer comida saudável porque ele ficou em choque com a aula que ele teve. A questão é que eles se deparam com um problema muito sério: o monopólio da indústria que impede eles de comer saudável. Basicamente, um homem só controla toda a produção de grãos, carnes, vegetais e qualquer outra forma de comida na cidade. Eles tentam de tudo. Tentam ir no restaurante que se diz saudável, mas não é. Tentam comprar coisas pra eles mesmos fazerem em casa, mas tudo tem alguma coisa ruim. É cheio de produto químico. E umas coisas sem gordura. Eles trocam por açúcar. Frango? Cheio de conservante. E o miojinho? E tem muito sódio. Mas que droga! Tentam comprar comida orgânica, mas é tão caro que eles só conseguem comprar um vegetal, e por ser orgânico ele estraga na mesma hora. Tentam fazer sua própria plantação, mas as sementes tinham patente, então a empresa da patente queimou todas as plantas. Então, como não consegue comer nada, eles decidem direto falar com o dono disso tudo. E ele é um hambúrguer. E aí você imagina o que acontece, né? Esse episódio é até legal, mas ele é esquisito pra cacete. Gumball e Darwin estão bizarramente juntos, então a mãe deles decide separar eles pra diminuir a provável codependência. Essa premissa é estranha, mas tudo bem, o pior vem depois. A Nicole decide então colocar o Darwin num quarto separado, que na verdade antes era o porão que o pai deles arrumou pra ficar parecendo um quarto, que tem um cano exposto. Só que o Gumball fica completo desespero em ficar longe do irmão, mesmo que seja só uns 3 metros de distância de uma porta a outra. E é aí que a merda começa, pois depois que eles são separados, o Gumball realmente demonstra sinais pesados de dependência emocional de forma super exagerada. Tanto que logo após que ele chega no quarto, no primeiro minuto que ele ficou longe do irmão, ele já liga pro Darwin e ele começa a conversar e fazer uma cena muito esquisita. Você faria se a gente estivesse jogando? Eu apertaria B umas 2 vezes. Aí eu apertaria a esquerda, direita. Eu ia apertar cima, baixo, botão direito. Botão esquerdo. Botão esquerdo. Esquerda, cima. Esquerda, cima. Frente. Baixo. Cima. Baixo. Isso foi demais! Depois desse GF em cal, Darwin dorme, o Gumball não consegue dormir sem estar no mesmo quarto do irmão, então ele fica acordado a noite inteira e fica ligando pro Darwin até o momento que ele atende. O Darwin até fala com ele, mas depois desliga pra ir fazer outras coisas. O Gumball não aceita fazer mais nada até esperar o Darwin e anoitece com ele ainda esperando. Acontece outras coisas que, sinceramente, prefiro não falar muito, não é porque é algo pesado, eu só acho meio forçado e que o exagero sai do humor, sabe? É meio estranho só, enfim, então... As coisas que você tem que só jogar seu cérebro fora, sabe? Pra assistir isso aqui. Então, tipo assim, vamos pro próximo. Esse episódio, o Gumball e o Darwin usam drogas. É isso mesmo, isso é tão surreal que eu já pulei pra esse episódio antes mesmo de ir pro resto. Foi esse episódio que fez eu decidir fazer esse vídeo. Basicamente, o Tobias convida todo mundo pra sua festa, incluindo o Gumball e Darwin, que estão super preocupados em ir de forma estilosa e de não deixar seus namorados sozinhos com o Tobias, porque ele é talarico. Inclusive, quem que vai pra uma festa de um cara talarico, tipo, com a sua namorada? O problema é que eles percebem que o Tobias não tem nenhum amigo que queria ir pra festa. Como resolver isso? Simples, só não ir pra festa. Mas não é isso que rola, porque os roteiristas colocaram que os dois têm muito que ir pra essa festa, sei lá por quê. Então, pra estimular a rapaziada pra ir pra festa, eles resolvem dar presentes. O problema é que eles decidem mexer nas coisas que aparentemente é do vô deles. E o vô deles é um cara nada legal. No sentido judiciário da palavra, ele não é legal. Ele tá preso. Depois de pegarem perfume com algum fluido desconhecido, eles usam achando que é um perfume comum, mas na verdade é um lança-perfume. Entenderam? Entenderam a piada? O efeito bate forte e os dois não só viram inimigos do Proerd, como viram competidores do Heisenberg. Porque no momento que o negócio bate, ele já manda pelos correios pra todo mundo. Sim, é o
tráfico legalizado, sei lá, pelos correios. Ou seja, além do episódio fazer apologia a drogas, ele também faz com tráfico. Ninguém na produção acha esse roteiro problemático, não? Enfim, depois do efeito passar, eles perceberem que estão atrasados para a festa, eles dão mais uma lançada no perfume e acabam sendo tão afetados pelo efeito que eles correm muito rápido. Depois bate a larica e a fadiga e eles decidem pedir um Uber. Adivinha? O carro bate na parede e eles saem ilesos. Eu não sei, mas parece que o episódio tá dando vantagem pra pessoas sobre efeito de químicos. Basicamente dizendo, usem drogas e fiquem invencíveis a acidentes de carro. Depois disso, a polícia prende os dois por basicamente traficar. Só que o perfume acaba caindo no chão e todo mundo ali fica numa bad trip até o fim do episódio. Como se não bastasse eles cometerem alguns crimes e saírem ilesos no final do episódio, ainda no final tem uma das cenas mais aleatórias que eu já vi na minha vida. Não tem nada a ver com o resto do episódio. Tá lá. Assistam lá se vocês quiserem. É um episódio sobre TikTok. Sério, é só pra dizer isso mesmo. Eu não vou comentar sobre esse episódio porque é só TikTok. É isso. Não tem muita coisa a se dizer. Eu não achei nada demais esse episódio. Basicamente, o diretor Brown, que é de alguma espécie desconhecida. Sério, que caralho ele é? Um pentelho gigante? Não quer que o Gumball apresente um poema que ele escreveu para um evento da escola, porque o Gumball é o Gumball e o superintendente estará presente. Aí a gente escuta esse seguinte diálogo. O poema deve ser tão apropriado quanto pelos no peito de um bebê recém-nascido. É sobre a minha bunda. Então o diretor Brown decide ir embora, mas o Gumball insiste em ir atrás dele, sei lá porquê, e os dois fazem uma disputa de reboladinhas enquanto andam, é sério? Então depois da briga mais sem sentido que eu vi nessa série, o diretor Brown fala isso que não tem como levar a sério. Me desculpa, Watterson, é que eu tenho um problema com bundas. Parece muito que alguém fez um YouTube poop, mas não, é isso aí mesmo, tá na série mesmo, pode ir lá ver. E por algum motivo o diretor Brown vai se sentir ofendido se o Gumball falar do poema dele, e o Gumball precisa fazer ele parar de ter vergonha da bunda dele. Não tem como levar a sério isso. Basicamente o Gumball decide porque sim que ele vai ajudar o diretor a não ter vergonha da própria bunda. E ele usa um argumento que um conservador médio usaria. É pelo bem das nossas crianças! Pense nas crianças, não tenha vergonha da sua bunda. Depois disso o Gumball tenta ajudar ele, só que ele é tão traumatizado com a própria bunda que ele tem um surto e vai preso. Sim, é exatamente isso que você ouviu. E depois ele tenta se olhar no espelho, mas acaba corrompendo a realidade com tanta falta de amor próprio. Sim, eu sei, eu tô cortando muita coisa do episódio, mas mesmo que você assista por completo, você não vai entender nada. Depois o diretor Brown conta sua lore sobre sua bunda, e ele e o Gumball discutem sobre a importância de você amar sua própria bunda com uma trilha sonora muito emocionante de fundo. Ai, esse episódio é incrível. Basicamente, o diretor Brown foi zoado quando criança pelo cara que atualmente é o superintendente por ter uma bunda estranha. O que eu acho engraçado é que no mundo de Gumball tem todo tipo de criatura e bizarrice, né? Sério que uma bunda de um cara vai ser estranho? Pô, olha isso aí, mano. Enfim, o Gumball promete que vai falar seu poema no evento da escola para encorajar outras pessoas a não sentirem vergonha de suas bundas. Só que o diretor o proíbe de fazer isso e amarra no evento. E então o diretor fala com o superintendente, sei lá depois de quantos anos ainda se lembra da bunda estranha do diretor Brown. E pior, fazem uma cena muito esquisita e erótica. Daqui pra casa é caminho reto. Mas não tão reto quanto você sabe o que é. Coisas retas, hein? Basicamente, então, o diretor Brown é de novo humilhado pelo superintendente. O Gumball se solta das amarras e invade o palco para falar o poema, que na verdade é uma letra de música. O diretor Brown tira o Gumball do palco, pega a letra de música e começa a cantar, dissipando todo o seu medo de bundas e abundando aquela escola chata com rebolamentos. Você já conhecia alguém supersticioso? Essa pessoa era seu professor ou professora? Ela causou um vazamento tóxico na sua escola? Sim, que específico! Basicamente a escola tá sem dinheiro pela 13ª vez, então o senhor pequeno começa a dar as aulas de ciência, mesmo claramente não tendo nenhuma formação disso. Como eu sei disso? Bom, pra comprovar meu ponto, eu tenho 11 pontos aqui pra vocês. Ele é vegano, acredita no poder das estrelas, acredita que cristais têm energia poderosas, acredita em espíritos, acredita em signos, tem rabo de cavalo, com certeza fuma um prensado, usa roupas de alguém que fuma um prensado, tem uma van mágica com o nome de uma mulher, é conselheiro da escola com um diploma de psicologia duvidoso, tem um disco de meditação com ele usava um cabelo horroroso, mano, cabelo feio. E o pior de todos, ele já fez cosplay da Sailor Moon, ou pelo menos eu acho que ele fez porque eu vi essa imagem na internet, mas eu não lembro de nenhum episódio com isso.
isso, fica aí o fun fact aí. Então, juntando todos esses dados, percebemos que de forma alguma o Senhor Pequeno deveria ser um professor de ciências, tá bom? No máximo um professor de química por causa do prensado. Mas enfim, isso se prova porque logo em seguida, quando a aula, entre aspas, começa, ele puxa um cristal roxo e começa a falar que os planetas predefinem os destinos das pessoas e que o cristal dá todas as respostas. Cristal, hein? Enfim, voltando ao tema, o Senhor Pequeno fala que o cristal pode prever quem vai ficar romanticamente e os desesperados sem amor acreditam e vão correndo pedir pra ele dizer o futuro deles. Tipo tarô. Desculpa se te ofendi, mas é verdade, tarô não funciona. A Penny e o Gumball acham isso idiotice, porque é idiotice. Mas quando o Senhor Pequeno prevê que a Penny vai ficar com o Tobias e vai terminar com o Gumball até o final do dia, a paranoia bate à porta do Gumball. Só que depois das aulas, todas as previsões do Senhor Pequeno sobre os pares românticos dos outros personagens acontecem da forma mais cômica e forçada possível. Inclusive personagens que já havia se estabelecido que namoravam outros, foda-se. A Carmen namorava o Alan, foda-se. Agora eles namoram outros e nada disso é citado ou questionado no episódio. Enfim, com o desespero do Gumball de tudo estar se concluindo, ele acaba tentando forçar a Penny perto dele. E claro que dá ruim e eles se separam. A Penny começa a andar super desconfortável porque por onde ela anda tem gente se beiçando e abraçada. Tá mais insalubre que algumas escolas públicas do Brasil. E ela fala que o relacionamento dela com o Gumball não sustenta com atos de afeto grandiosos, o que é contradito pelo próprio Gumball logo depois, já que ele, com medo de perder a Penny, faz todo um evento ali pra ela com um buquê e música. Ela se irrita porque era justamente o oposto do que ela queria e ela fala: pensei que a gente estivesse bem. Eu até falei que a gente tava bem, mas você foi e fez tudo isso pra quê? Pra provar que estamos bem? Se você tá questionando, talvez a gente não esteja bem. Isso destrói a alma de todo herói. Coitado. O Gumball, com seu coração destruindo, acaba indo enfrentar o fumador de prensado com sua pedra roxa brilhante. Só que eles acabam quebrando o cristal que levam eles para uma dimensão onde o Senhor Pequeno é um deus dos signos. Sei lá, eu não entendi. É um episódio médio de apenas um show. Então o Senhor Pequeno começa a usar seus poderes supersticiosos para definir o destino de Gumball. Todavia, contudo, Gumball usa o poder à lógica. Gumball pergunta o que significa aquilo que o Senhor Pequeno estava falando. Como um bom supersticioso, ele só manda o Gumball calar a boca porque ele tá questionando muito. Ele quase cai, mas ele manda o discurso do amor verdadeiro. Então o Senhor Pequeno usa um buraco negro para sumir com Gumball. Então ele acorda porque era tudo uma alucinação. Na verdade, aquele cristal era a obra-prima de Walter White. Era um cristal poderoso que causa estímulos na parte do cérebro que afeta o amor em todo mundo que tocou ele. Pois estava todo mundo se beiçando naquela hora. Então o Gumball se reconcilia com a Penny e eles decidem que depois dele se desinfectar do cristal, eles vão voltar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se vocês vão gostar dos episódios, mas espero que tenham gostado do vídeo. Aquele like, pelo amor de Deus, meu canal tá morrendo. Eu preciso de ajuda, pra fazer os vídeos, é muita coisa. É isso aí, dá um like, se inscreve se você gostar de outros vídeos do canal. Se você quiser mais ainda compartilhar, é uma boa. É isso aí, gente. Beijinho, bye bye.